Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, vamos fazer o nosso dia da palavra hoje, ouvir o que Deus tem que nos falar. O nosso Deus é Deus que fala, principalmente através de Jesus Cristo. Para entender melhor a sua palavra e possamos colocar em prática, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e dai-nos sempre a sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus amigos, este mês de setembro nós vamos seguir toda essa semana de setembro o profeta Sofonias. É um dos profetas menores. De fato, o livro dele, porque é um livro, se compõe apenas de 3 capítulos. 3 capítulos. É muito fácil de ler. E Sofonias viveu mais ou menos nos anos 640, 630 antes de Cristo. E vivia também na Judá, quer dizer, perto de Jerusalém, na parte sul da Terra Santa. A Bíblia inteira, desde o começo de Adão e Eva até o fim, sempre nos fala da fidelidade de Deus de um lado e infidelidade do homem no outro lado. E a parte de Sofonias é a mesma coisa. Ele vai falar muito fortemente sobre a infidelidade do homem, mas depois ele termina no fim do capítulo 3, uma passagem muito bonita, onde tem um manifesto de amor. Eu amo meu povo está sempre em meu coração. Então, Sofonias, no tempo dele, também não era diferente. O povo seguia vários deuses falsos, não seguia os preceitos do Senhor e faziam tanta injustiça, e por isso, então, aqui aparece o profeta Sofonias para denunciar a idolatria e as injustiças que eles comentavam. Dos 3 capítulos que ele tem, 2,5 capítulos são essa denúncia. Só no finzinho que tem aquelas palavras muito bonitas de acolhimento da parte de Deus. Então, vamos ouvir. Confesso, antes de começar a leitura, que não é uma leitura fácil, não é? Mas não se preocupem, o importante é tirar uma mensagem de tudo isso, não é? Então, vamos ver. Palavra de Javé, que foi dirigida a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu vou acabar com tudo que existe sobre a face da terra, oráculo do Senhor. Acabarei com homens e animais, acabarei com as aves do céu e os peixes do mar. Destruirei os ímpios, eliminarei o ser humano da face da terra. Palavra do Senhor. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o que sobrou do Deus Baal e o nome dos seus sacerdotes com seus ajudantes. Eliminarei aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar o exército do céu. Aqueles que adoram a Javé, mas juram pelo Deus Melcom. Aqueles que se afastam de Javé e que não procuram Javé, nem o consultam.
Silêncio diante do Senhor Javé, pois está próximo o dia do Senhor. Javé marcou um sacrifício e já santificou seus convidados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus caros amigos, então acabamos de ouvir aqui, sempre repete a mesma palavra, destruirei, arrancarei, eliminarei. E eliminarei não só o homem na face da terra, mas eliminarei tudo. Olha que diz assim, eliminarei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar. Realmente é uma denúncia muito forte. Será que Deus vai querer fazer isso? Então, isso nos lembra, aliás, que aí entendemos melhor o que aconteceu no tempo do dilúvio. Dilúvio que aconteceu antes, é claro, né? Bem antes de Sofonias. No dilúvio é a mesma coisa. Diz a Bíblia, no livro do Gênesis, que Deus olhou lá de cima para a terra, né? Falando linguagem humana, e viu que os homens estavam todos fora do caminho, viviam com injustiça, sodomia e tudo mais, não é? E disse palavras muito fortes, como essas de hoje. Naquela vez ele diz assim, Deus viu que a terra se corrompeu e Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. Olha que palavra pesada. Deus se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. É muito forte essa maldição, muito forte. Quer dizer, Deus que tinha feito o jardim do Éden, aquele paraíso terrestre tão bonito, onde não havia maldade nenhuma, e agora chega porque o homem não obedeceu. O homem preferiu ouvir a serpente e o demônio, que era o Deus dos cananeus, afinal, os deuses falsos, e não ouvir ao Deus Javé. Aí que acontece então essa tristeza da parte de Deus. Mas aí aparece também na sua bondade. Porque nós temos Noé e sua família, eram apenas 8 pessoas. E ali na arca, 8 pessoas, a família de Noé, e junto com alguns animais que foram salvos. Aqui acontece a mesma coisa. Aqui diz assim, eu vou acabar com tudo que existe. Eliminarei os homens, as aves do céu, os peixes do mar. Estenderei minha mão contra Judá. A mesma situação. O que significa isto? A maldade chega na face de Deus. E, numa linguagem humana, não é? Mostra o seu furor, a sua tristeza, a sua decepção. Como disse, falando linguagem humana. Porque nós falamos assim, e falamos de Deus, é um tipo de antropomorfismo, quer dizer, aplicar a Deus as paixões nossas, não é? De raiva, de vingança, não é? Que não é assim. Bem, continua. Nós podemos também ver que no primeiro capítulo, na criação de Eva, Adão e Eva, o castigo, depois do pecado, também atingiu ao homem, e Deus disse ao homem, Adão, com o suor de sua fronte que ganharás o pão de cada dia. Atingiu a Eva, em dores de parto darás à luz. Atingiu tudo. Aqui nós temos a terra, produzirá espinhos e erva daninha. Até a terra, quer dizer, a tudo, né? E finalmente terminou, tu és pó e ao pó voltarás. Quer dizer, entrou a morte no mundo. Tu és pó e ao pó voltarás. O homem não foi criado para morrer, mas por causa disso veio aqui a morte. E continua até hoje sobre todos nós, descendentes de Adão e Eva. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, meus caros amigos, Sofonias denuncia a corrupção. Ele cita 3 tipos de pessoas. Primeiro, ele diz a corrupção daqueles que adoram Baal
e os astros do céu. Baal é o nome dado aos deuses dos assírios. E diz assim, aqueles que adoram o exército do céu, porque adoravam as estrelas. Depois diz, os outros juram por Deus Melcom. Também, então, aceitam a Deus, Javé, e aceitam o Deus dos estrangeiros também. Quer dizer, eles não decidiram por Deus, eles não acreditaram. E finalmente, os outros, piores ainda, que nem consultam e não procuram o Senhor Deus. 3 tipos de corrupção, de saída da parte de Deus. Bem, então, meus amigos, termina com uma palavra muito forte de novo. No versículo 7, diz assim, silêncio. Quer dizer, vocês ouviram tudo isso. Agora vai dar alguma palavra importante. Silêncio, escutai. Deus vai falar a sua palavra. E o que ele diz no versículo 7? Silêncio diante do Senhor. Pois está próximo o dia de Javé. Está próximo o dia de Javé. Qual é o dia de Javé? É o julgamento. Em latim se diz dies irae, o dia da ira, o dia da vingança. Afinal, o que fala Jesus? Os bons irão para o reino do céu, os maus irão para o fogo eterno, onde tem choro e ranger de dentes. É o dia do Senhor. Hoje é dia nosso, é meu e seu, é meu dia. E com minha liberdade eu posso fazer o bem, posso fazer o mal. Posso optar por Deus e seguir o seu caminho, e posso, como faziam aqui, seguir o caminho dos falsos deuses. E quais são os falsos deuses? O materialismo. Hoje o mundo não é diferente do que naquele tempo. Quantas pessoas, de fato, procuram o Senhor de verdade, aceitam Deus como o único Senhor a ser amado e adorado. Vivem, podemos dizer, até 24 horas ocupados com coisas do mundo, com prazeres, com compras, com venda, com matéria, enfim, não é? Então, essas palavras realmente também têm seu valor também hoje para o dia nosso. Para nós que estamos querendo ouvir a palavra de Deus, então, também é um aviso, embora, claro, não é tão forte, mas continua a insistir neste convite para que nós sejamos fiéis à palavra de Deus, para que nós sigamos o caminho. Hoje é nosso dia. Finalmente aparecerá o dia do Senhor. E como Jesus diz, o dia do Senhor virá como ladrão à noite, num dia que a gente não espera e numa hora que a gente não conhece. Quase todos nós dizemos, não, hoje não, os outros moram, mas ainda agora, nesta pandemia, todo dia nós ouvimos e temos notícias de parentes, amigos, conhecidos que faleceram, alguns novos, cheios de vida, como aconteceu com o padre Vanderlei. E, não, mas eu não, isso não vai me atingir. Não é? Entretanto, não é bem assim, não. É? Então, é um aviso para todos nós. A gente não pode dizer, eu vou viver agora a minha vida e quando eu fico velho, volto para o Senhor. Isso quer dizer que você não entendeu nada. Que Deus nos dê a sua graça de sermos fiéis à sua palavra. Vamos fazer uma oração conforme o livro. Oremos. Senhor, eu quero por todos os dias da minha vida conhecer-te e conhecer-te sempre mais. Que eu deseje caminhar contigo, porque o Senhor sempre caminha comigo. Que eu possa sempre te escutar e viver a tua justiça na minha vida e na vida de todos os meus irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir então agora a sua bênção.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.